Boa noite a vocês que estão entrando agora na live. Então, podemos iniciar, né, professores? Eu passo a palavra para o professor Rui. Podemos começar porque quem chegou no horário merece um pouco mais de consideração. No prosseguimento das nossas lives sobre assuntos técnicos ligados ao transporte ferroviário, nós convidamos o Sr. Stefan, formado em Engenharia Elétrica pelo IME, e fez o mestrado em 80 pela COP, Alemanha, na Ruhr-Universität Bochum. Espero que minha pronúncia não tenha sido muito ofensiva para os alemães. Tanto o mestrado o doutorado foi em sistemas de controle. Fez um MBA em 2005 como bolsista da Chevening, do Conselho Britânico, em transferência e comercialização de inovações tecnológicas. É atualmente professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica da UFRJ, desde 97, e trabalha com eletrônico, controle de máquinas elétricas, levitação magnética e supercondutividade. É membro da Associação Brasileira de Eletrônica de Potência, presidente no triênio 2007 a 2009. É membro sênior do IEEE, pesquisador sênior do CNPq e foi eleito membro da Academia de Engenharia em 2019. Então, eu passo a palavra ao professor Richard para nos falar sobre o maglev. Bem-vindo, professor. Obrigado, Rui, pela introdução. Eu agradeço também ao INBEC essa oportunidade, ao Pastore, que fez a ponte para chegarmos até aqui. Eu tenho uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês para facilitar a apresentação. Então, eu acredito que todos estejam vendo a tela. Perfeito? Perfeito, estamos vendo. Sim. O título um pouco fantasioso, né? O tapete mágico do século XXI. E, de fato, com a tecnologia de levitação magnética, nós flutuamos a pequena altura do solo. Para apresentar o assunto, eu organizei a minha palestra em alguns tópicos. Nós vamos começar fazendo uma breve revisão das forças magnéticas, para vocês verem que já conhecem muito do assunto. Depois, vamos passar para um posicionamento histórico dessa tecnologia, em seguida, um posicionamento geográfico, como está o maglev no mundo. Depois, faremos uma comparação da tecnologia de levitação magnética, recebe a sigla maglev, com o nosso conhecido roda-trilho, e vamos comparar também a nossa proposta de levitação magnética, que é o maglev Cobra, com outros veículos maglevs no mundo. Vou contar um pouquinho da história, da evolução do projeto maglev Cobra, os desdobramentos que nós temos e, finalmente, a conclusão e os agradecimentos. Inicialmente, forças magnéticas empregadas para transporte são de 3 tipos, dos quais 2 tipos, certamente, todos vocês que estão aqui já conhecem. Todos conhecem a força que existe de atração entre um ímã e um material ferromagnético e a força de repulsão que existe entre 2 ímãs de mesma polaridade. A partir daí, percebe-se que já existe a possibilidade, o sonho de fazer alguma coisa flutuar no espaço. Evidentemente, a nossa experiência mostra que são todas situações não estáveis. Ninguém consegue deixar um clípse flutuando no espaço ou 2 ímãs de polaridade oposta simplesmente flutuando. No entanto, por volta de 1960,
já existia tecnologia suficiente para tornar essas forças domesticadas, para tornar isso daí aplicável a veículos de levitação. O curioso é que, na virada do século XIX do século XX para o século XXI, foram sintetizados novos materiais supercondutores, chamados de supercondutores de elevada temperatura crítica, e também ímãs constituídos de terras raras, que têm uma energia magnética muito superior aos ímãs que nós conhecemos. E, a partir daí, se conseguiu um outro tipo de levitação, que é, curiosamente, de forças estáveis. E isso é que diferencia essa técnica das outras. O nosso projeto Maglev Cobra se baseia nessa propriedade recente. Existe aqui, por isso, uma oportunidade de disrupção tecnológica. Eu trouxe aqui, na prática, o que acontece, não se colocam dois ímãs em polaridade oposta um ao outro. O que se coloca é um ímã se movimentando na proximidade de um plano condutor, e esse plano condutor, nessa situação, ele se transforma como um espelho para o outro ímã. Então, cria-se uma situação de dois ímãs de polaridade oposta. Eu trouxe aqui alguns filmezinhos para ilustrar essa situação. Vamos iniciar com esse daqui de forças atrativas, que o nome técnico que se dá é para levitação eletromagnética. Esse daqui de forças repulsivas, o nome que se dá é levitação eletrodinâmica. O nome dinâmico vem porque necessita de um movimento. E, finalmente, essa técnica que nós usamos, nós chamamos de supercondutora, levitação supercondutora. Então, vamos aqui ilustrar as situações. Aqui, de forças atrativas. Eu tenho aqui uma esfera de ferro, que é ferromagnética, e aqui eu tenho um ímã, só que é constituído por correntes elétricas, o que o eletricista chama eletroímã. Eu posso controlar a intensidade desse ímã pela corrente que circula. Se a corrente aumenta, é um ímã mais forte. Se a corrente diminui, é um ímã mais fraco, o que vai fazer a esfera ou se aproximar ou se afastar do eletroímã. E, através de sensores, no caso, eu estou usando um sensor de posição óptico, é um feixe de luz que, pela sombra projetada pela esfera, informa a posição dela. Eu posso fechar uma malha de controle e tornar esse sistema, que ele é naturalmente não estável, numa situação estável. O filme vai mostrar isso. Vocês veem aqui a esfera, está levitando no espaço. Essa mágica se consegue através do sistema. Aqui tem um feixe de luz vermelha. Do lado esquerdo tem sensores que informam se a esfera está na posição certa ou se está muito afastada ou muito próxima, aumentando e diminuindo a corrente no eletroímã. Isso daí é que permite essa técnica de levitação eletromagnética. Agora, vamos à técnica da levitação eletrodinâmica, que exige um movimento. Então, o que nós fizemos aqui, nesse modelinho reduzido, foi colocar um ímã dentro desse carrinho e, em vez de fazer o ímã se movimentar, nós colocamos na base uma tampa de alumínio que se movimenta. Vocês vão escutar pelo barulho o movimento da tampa. Quando chega a determinada velocidade, existem já forças repulsivas que vão permitir o veículo levitar. Vocês vão notar aqui do lado dois fiozinhos muito discretos de nylon que vão permitir a estabilidade desse sistema, que também seria instável se não fosse esse recurso. Então,
quando termina o movimento, perde-se a força de levitação. Por isso é que o nome é eletrodinâmico. E o mais bonito é essa técnica de levitação que nós usamos usando supercondutores. Então, vocês vão ter dentro dessa caixinha aqui, de tampa azul, supercondutores na base. O restante da caixa é uma garrafa térmica que nós colocamos nitrogênio líquido. O nitrogênio refrigera o supercondutor. O supercondutor só tem a propriedade dele de diamagnética se tiver refrigerado. E o que nós temos aqui é um trilho de ímãs. Então, nós vamos ver que coisa formidável é esse movimento. Você veja que, sem controle nenhum, é estável, o sistema reconhece até o final do trilho, ele só se movimenta ao longo desse trilho porque todos os ímãs são iguais e, portanto, o supercondutor não reconhece que está sendo deslocado de uma posição para outra. Mesmo o meu colega tentando tirar, não consegue. Então, ele não vai para cima, não vai para baixo, não vai para a direita, nem vai para a esquerda, só se locomove enquanto tiver ímãs presentes. Isso é uma propriedade incrível. A primeira vez que eu vi essa propriedade, eu fiquei encantado. E todo o projeto, isso daí foi por volta do ano 2000, todo o projeto Maglev Cobra é no sentido de tornar essa propriedade útil para o transporte. Em termos de posicionamento histórico, é interessante destacar que a técnica de levitação de forças repulsivas, a tal da eletrodinâmica, já tinha sido concebida por esse francês, o Bachelet, que se radicou nos Estados Unidos, e em 1912 ele depositou uma patente sobre a possibilidade. Por essa foto, vê que ele tinha um modelinho reduzido do sistema. Em 1934, o alemão Hermann Kemper também depositou uma patente, mas na técnica de levitação de forças atrativas. Só que, por essa época, não existia tecnologia suficiente para tornar o sistema comercialmente útil. Foi necessário aguardar a invenção do transistor, que foi em 1947, abrindo a microeletrônica, e mais adiante do tiristor, abrindo a eletrônica de potência. Com esses dois pilares, foi possível implantar, de uma forma útil, as técnicas de forças atrativas e forças repulsivas. Aqui é a figura histórica da invenção do transistor, né? O Bardeen, que é esse daqui, o Shockley e o Brattain. Isso foi em 1948. O Bardeen ganhou 2 prêmios Nobel, um em 56, por conta da invenção do transistor, e em 1972 por uma teoria, curiosamente, relacionada à supercondutividade. Mas é uma teoria quântica, teoria chamada BCS, que explica a supercondutividade, mas de baixa temperatura, não a de elevada temperatura crítica. O nome da teoria é BCS, o B vem de Bardeen. Bem, então, aqui a gente pode resumir historicamente essa situação, que com o transistor e o tiristor foi possível implantar a técnica de forças atrativas e repulsivas. E a técnica com os supercondutores teve que esperar o desenvolvimento dos ímãs com base em terras raras e dos supercondutores de elevada temperatura crítica. Então, percebam que existe aqui um gap de pelo menos 40 anos na disponibilidade de materiais para essa tecnologia que nós estamos usando. Entendido, então, as técnicas de levitação, o posicionamento histórico, vamos para a situação geográfica. Eu destaco aqui 2 grupos do maglev urbano, cujo objetivo não é a alta velocidade, e o maglev de alta velocidade em cor amarela. Em termos
Vocês veem ou esse negócio fica atrapalhando? Essa barra atrapalha ou não? Como é que é? Não, não, eu estou vendo bem. Essa barra, vocês não estão vendo bem agora? Sem a Sim. barra? O maglev em operação comercial, né, urbano vermelho, tem um no Japão, um na Coreia, 2 na China. E o maglev de alta velocidade em operação comercial tem só uma linha de 30 quilômetros em Xangai, usando uma tecnologia alemã. Então, vamos lá. Agora, olhando os maglev de alta velocidade, em geral, não apenas aqueles que estão em operação comercial. Em operação comercial, só tem esse daqui, da China, que é de técnica de forças atrativas, tecnologia desenvolvida na Alemanha. Então, está aqui as fotos. Vamos começar com esse maglev chinês. Está aqui a fotografia dele. A linha está operacional em Xangai, no aeroporto de Pudong, vai do aeroporto ao centro da cidade em 8 minutos, uma distância de 30 quilômetros. Ele anda a 450 quilômetros por hora e opera desde 2003, comercialmente desde 2003. Um sucesso, nunca teve nenhum problema grave. O outro maglev, de alta velocidade, usa forças repulsivas, é outra técnica, e está sendo desenvolvido no Japão, ainda não está em estágio comercial, ainda estudos, né? Mas o estudo bem avançado. Aqui é uma linha de teste na cidade de Yamanashi, ela começou com 18 quilômetros, e em 2013 foi expandida para 42 quilômetros. Eles bateram um recorde em abril de 2015 de 603 quilômetros por hora e planejam fazer a ligação Tóquio-Nagoya em 2027 e Tóquio-Osaka em 2045. Veja que o Japão, que tem o Shinkansen, que é o melhor trem de alta velocidade roda-trilho, está trabalhando para ter esse veículo levitando para fazer a ligação Tóquio-Nagoya. Eu acho que em 3 horas eles querem fazer numa hora. Eu tive a oportunidade de visitar essa linha de teste no dia 2 de agosto de 2016, como o tempo passa, né? Na época eu fiz esse breve vídeo, eu não andei no veículo, só pude ficar do lado de fora vendo, mas vocês têm uma noção dele passando aí a 500 km por hora. Certamente os japoneses vão fazer isso daí. Bom, ainda de alta velocidade, né, tem a proposta do Hyperloop, vários de vocês já devem ter ouvido, né, iniciando lá nos Estados Unidos. Possivelmente eles deverão usar, o que eles propõem de diferente é fazer o veículo andar dentro de um tubo no qual eles querem colocar vácuo, porque a grande restrição à alta velocidade é o atrito com ar. Isso daí estaria resolvido. Mas a situação do Hyperloop ainda não é muito clara, né? O que vai ser e o que vão chegar a fazer. Bom, vamos ao ponto que mais me toca, que é o maglev urbano, o maglev para ser usado nas cidades, não a alta velocidade. Vocês vão ver que também, para baixa velocidade, a levitação tem vantagens. Então, em linha comercial, tem essa linha de Nagoya, que ela opera desde março de 2005, é um trecho curto, aproximadamente 9 quilômetros. Eu tive a oportunidade de visitar, realmente extremamente silencioso, anda relativamente rápido, né? Sem vibração, muito confortável, muito mais confortável que o metrô tradicional roda-trilho. A China atualmente tem 2 linhas de trem de levitação magnética urbano,
E chama a atenção que todos os maglev urbanos se baseiam em técnicas de forças atrativas. Então, a China tem duas linhas, uma é em Changsha, que é a mais longa linha de maglev urbano, tem 18,5 quilômetros, opera desde maio de 2016. Agora, em 2022, a Conferência Internacional de Veículos de Levitação Magnética deverá ser em Changsha, justamente por todo esse apelo que tem essa linha. E os chineses inauguraram em Beijing, em dezembro de 2017, uma outra linha, essa de 10 quilômetros, também comercial. E, finalmente, em Seul, tem uma terceira linha, inaugurada em fevereiro de 2016, de 6 quilômetros, que leva o aeroporto de Incheon a uma estação ferroviária. Essa, eu, infelizmente, não tive a oportunidade de viajar, só tenho essas fotografias do sistema. E usando agora a tecnologia que nós estamos propondo, que é ímãs e supercondutores, não somos os únicos a fazer isso no mundo, né? Porque se fôssemos os únicos, tinha alguma coisa de estranho. Tem pesquisas na Alemanha e na China também usando essa tecnologia. Essa ainda não está em estágio comercial. Então, vamos aqui algumas imagens. Aqui está o projeto na China, na cidade de Chengdu. Era uma linha fechada de 45 metros, para um passageiro somente, e na Alemanha, em Dresden, tinha uma linha um pouquinho maior, ainda dentro do laboratório, para 2 passageiros, 80 metros. Sempre usando o mesmo princípio dos criostatos, com supercondutores e os ímãs. Os chineses, agora, no dia 13 de janeiro de 2011, quer dizer, já tem um ano, mais de um ano, eles inauguraram uma linha de 165 metros, um pouco mais curta que a nossa, para 50 passageiros, mas o veículo muito confortável, com o objetivo deles é de utilizar alta velocidade, o que não é o objetivo do projeto brasileiro, que é o maglev Cobra, ao qual eu vou me ater agora. Um rápido resumo gráfico do sistema. Novamente, vocês reconhecem aqui já os supercondutores na base, essas caixinhas que nós chamamos de criostatos, que são as garrafas térmicas, para conter o nitrogênio líquido durante um dia, e a interação do supercondutor com o ímã leva a essa força de levitação. Então, a gente tem trilhos do lado direito e do lado esquerdo, e como agora não tem mais roda que permita a movimentação, o veículo tem que se mover com o que a gente chama de motor linear, que é como se fosse um motor rotativo, só que em lugar de promover movimentos de rotação, promove movimentos de translação. Isso é uma outra fotografia do sistema, o motor linear no centro e os levitadores do lado direito e do lado esquerdo. Nós estamos operando desde 2015. Agora, é importante fazermos uma comparação, já que entendemos as 3 técnicas, vimos como elas estão distribuídas geograficamente, a evolução histórica, fazer uma comparação com o tradicional roda-trilho. E também fazer uma comparação da técnica de forças atrativas, que é a que é usada para os maglevs urbanos do mundo, com a nossa proposta, para mostrar por que a tecnologia com supercondutores e ímãs tem um nicho de mercado muito atraente. Então, vamos comparar com o roda-trilho. O grande problema do sistema roda-trilho é que ele depende desse ponto de contato da roda com o trilho. Qual é o problema disso? Provoca atrito. E o que tem aí?
tem problemas operacionais, tem perdas, maior consumo, faz barulho, necessita lubrificar em alinhar e tem limitações de aceleração, frenagem, subida e descida de rampa, porque senão a roda desliza em relação ao trilho. Então, são limitações que vêm da própria tecnologia. Isso em termos operacionais. Em termos construtivos, tem problema de limitação da declividade, não posso tentar subir uma rampa muito inclinada, justamente por causa do deslizamento, e toda a carga do veículo fica concentrada nesse ponto de contato. Então, a estrutura tem que ser capaz de suportar todo o peso num ponto. É como você tentar colocar uma régua fixada nas extremidades e jogar todo o peso no centro. A régua vai envergar. Se você distribuísse o peso, isso não aconteceria. Então, daí vem essa grande vantagem que a gente já conhece na praia, né? O surfista ele consegue ficar em cima da água porque ele distribui o peso dele ao longo de toda a prancha. Do caso contrário, ele jamais conseguiria ficar na água. E o maglev se baseia num princípio parecido, né? O maglev urbano, porque no maglev da levitação, que é a alta velocidade. Isso a gente não está explorando, mas explora as outras vantagens. Em termos de custo, eu comparei com o que tinha, agora a inflação está comendo, a coisa vai perder um pouco sentido, né? Mas, na época que o BRT foi implantado no Rio de Janeiro, na época das Olimpíadas, o preço foi 30 milhões por quilômetro sentido, o VLT ficou a 40 milhões, o monorreio de São Paulo ao custo de 60 milhões por quilômetro sentido. O metrô é bem mais caro, porque o metrô é subterrâneo, e o maglev cobra, nossa estimativa de preço é que esteja da ordem do VLT, ou, se nós formos um pouquinho mais pessimistas, alguma coisa entre o monotrilho e o VLT. Então, ele é interessante em termos de custo de implantação. E, além disso, o custo de manutenção é menor, porque não existe necessidade de lubrificação, de alinhar a roda, etc. E tal. Agora, vamos comparar a tecnologia de levitação por forças atrativas com a nossa tecnologia por supercondutores. Esses são dois modelos de sistemas de levitação magnética por forças atrativas. Vocês notam que são necessários eletroímãs, uma parafernália enorme para manter aquele sistema levitando. No nosso caso, é simplesmente o já conhecido criostato, com os supercondutores e os ímãs. Ou seja, somos mais leves do que os outros veículos de levitação magnética. Isso se caracteriza também nas estruturas elevadas. Aqui está a estrutura elevada do maglev comercial no Japão, esse daqui da Coreia e o de Changsha na China. Você nota que essas vias elevadas são tão pesadas ou mais pesadas do que o monotrilho de São Paulo. O nosso sistema é bastante esbelto. O nosso veículo é mais leve do que os outros maglevs. E a carga está distribuída. Se bem que a distribuição da carga é comum de todos os maglevs. Mas nós nos aproximamos muito mais de uma passarela de pedestre. A vantagem da nossa tecnologia é o aparelho de mudança de via. Nos maglevs de forças atrativas, quando você faz uma mudança de direção, por exemplo, daqui para cá, quem tem que se mexer é a via tem que se mexer. É um sistema mecanicamente pesado. Isso daqui é um equipamento de um aparelho de mudança de via tradicional. No maglev, o que nós teremos, nos locais de bifurcação, nós usaríamos eletroímãs no lugar de ímãs.
e, dependendo daquela direção que a gente deseja, energizamos. Então, um aparelho de mudança de via que não vai ter parte móvel alguma e de uma rapidez incomparável aos outros sistemas. A desvantagem, e tudo na vida tem uma desvantagem, né? É que o nosso maglev, os trilhos de ímãs são caros. A gente praticamente tem um custo de $3.000 por metro. Assusta um pouco, mas o que se economiza no resto compensa. Então, ele é mais caro em termos de equipamento de levitação e mais barato em todo o resto. Aqui está a comparação, então, da técnica de levitação por forças atrativas e a nossa técnica de levitação. O nosso sistema é mais leve, mais simples, a nossa estrutura civil é mais leve, menos custosa, mas o nosso trilho é mais caro, o que leva ao nicho de aplicação, que são pequenas distâncias para transporte urbano. Aí é o nicho da tecnologia maglev. O nosso projeto evoluiu de uma prova de conceito em modelo reduzido, que ocorreu, aqui o nosso modelinho reduzido, que ocorreu entre o ano 2000 e 2006. Aqui eu estava um pouquinho mais velho do que estou hoje, né? E depois... Oi, espera aí. Depois partimos para 2008 a 2012, construímos um veículo em tamanho real, mas operava dentro do laboratório, e mais adiante, com o apoio da FAPERJ, do BNDES, construímos essa linha de teste a céu aberto de 200 metros. E estamos brigando para chegar ao primeiro produto, desde lá até agora. Aqui tem uma fotografia de quando foi implantado o primeiro pilar, foi em setembro de 2013. No dia 1º de outubro de 2014, inauguramos o nosso sistema. Foi o último dia dessa conferência internacional de veículos de levitação magnética. A 22ª edição foi organizada aqui no Brasil. Aqui estão algumas fotografias da data, né? Saiu no Jornal Nacional. É muito curioso que no dia 2 de outubro saía no dia, né, a reativação do bondinho de Santa Teresa e o maglev, o nosso maglev, praticamente no mesmo dia. E eu trouxe um filme, para quem não teve a oportunidade de viajar, ter uma sensação do que é uma viagem no maglev Cobra, né? Ele vem aqui, de fato, está silencioso, porque o filme está sem som, mas acreditem em mim, ele não faz barulho. Tem até uma musiquinha bonitinha. Aqui está uma linha de ímãs, no meio, parte do motor linear, e vejam ele aqui passando sem encostar a roda com o trilho. Ainda, na ocasião, estávamos operando com um piloto, estamos trabalhando atualmente para o veículo ser automático, não depender de piloto. Vamos não alongar, porque o tempo está passando, né? Havia visitas todas as terças-feiras, de 11 às 15, aí com a Covid nós suspendemos, não tinha condição, né? Tivemos, nesse período aqui, mais de 20.000 visitantes, e agora estamos trabalhando para colocar no lugar desse veículo, que foi construído de forma artesanal, um veículo produzido com características industriais. Está sendo feito pela Aeromóvel, que é a empresa que ganhou a concorrência do aeroporto de Guarulhos. Lá no nosso protótipo, nós usávamos painéis fotovoltaicos para alimentar o veículo. O grande consumidor de energia não era o veículo, mas era o ar-condicionado. O ar-condicionado consumia 13 vezes mais do que nós precisávamos para a tração. Temos o sonho, aqui que fica lá na cidade universitária do Rio de Janeiro, que é uma ilha,
a nossa linha de teste fica aqui, são esses 200 metros. E nós temos um sonho de colocar esse veículo circulando dentro da cidade universitária, levando as pessoas ao parque tecnológico. Tem uma estação de BRT de integração também na ilha. Eu escrevi um pequeno livro sobre a história do Maglev. Ele foi lançado no dia 1º de outubro de 2019, quando nós comemoramos 5 anos de inauguração da linha de teste. Aí depois teve a Covid, que foi um período bastante crítico, e eu atualizei, aproveitei aquela data curiosa, né, 22 de fevereiro de 2022, e lancei essa versão que está disponível nesse endereço. Depois eu passo o endereço, contando a história do projeto. Como desdobramento dessa tecnologia, que eu não vejo nisso daí apenas um elemento de transporte, eu vejo a possibilidade do Brasil se desenvolver no desenvolvimento na produção de ímãs de terras raras, que tem muitas aplicações, não é só para trilhos de veículo, a fabricação de supercondutores, que impactarão todo o setor elétrico agora no século XXI, a parte de eletrônica de potência, de vagões leves. Nós estamos mais próximos a um avião do que a um veículo ferroviário. Tem a área de mancais magnéticos, que é a mesma tecnologia, só que, em vez de ser aplicada para o movimento de translação, é posta para o movimento de rotação. Então, você imagine um rotor que flutua em relação à parte estacionária, preso por forças magnéticas, sem a necessidade do atrito provocado pelas rolimãs, pelos mancais cilíndricos, ou mancais esféricos, ou mesmo mancais fluídicos. Uma tecnologia também que está em franco desenvolvimento. Tem todo o desenvolvimento da parte de tração linear, de padrões arquitetônicos e também de motivação para o desenvolvimento tecnológico. Eu vejo o Maglev Cobra como envolvendo uma série de empresas, a Aeromóvel já está envolvida, mas muitas outras, para, na verdade, criar um produto competitivo com outras tecnologias de transporte urbano, como é o monorail, o VLT, o BRT, e uma tecnologia nacional desenvolvida aqui no Brasil. É uma oportunidade de botar o Brasil de novo para funcionar, que as engrenagens estão um pouco enferrujadas. Bom, eu concluo e agradeço. A conclusão é que o projeto Maglev Cobra é uma proposta sustentável, porque a gente toca no aspecto ecológico, toca no aspecto econômico, como nós vimos, mais barato do que o metrô, bem mais barato e comparável com o monorail ou o VLT, e, além disso, tem um aspecto social, pelo fato de contribuir para a mobilidade urbana, que é um problema seríssimo que a gente vive aqui no Brasil, e fortalecimento do desenvolvimento tecnológico, que eu não vejo solução se não for por aí. Então, é esse tripé que é sustentável. Ou é isso daí, mais ou menos, é o ESG, que é tão falado hoje em dia, né? Só que o econômico está sendo substituído pelo de gestão. Mas o ESG, essa mesma ideia de sustentável. E há várias pessoas que eu tenho que agradecer, né, por tudo que foi colocado. Aqui, certamente, está o nome do Pastore e de outros que tiveram sempre presentes no desenvolvimento. Mas, quando eu coloquei esses nomes, eu vi que isso daí era só uma pontinha de um iceberg. Quando você desenvolve tecnologia, você gera muito emprego, muitas oportunidades. Tem várias pessoas que contribuíram no projeto, que construíram a linha, que eu não sei o nome, que talvez eu não reconheça, mas que tiveram presentes e deram contribuições significativas. E existe uma frase muito bonita, cunhada pelos colegas coreanos, que diz: trens maglevs
não são apenas trens convencionais, porém asas que ajudam a humanidade a dar mais um salto avante em direção ao futuro. Isso é uma frase que eu percebo todo dia quando eu vejo a linha de teste do Maglev Cobra. Eu agradeço a atenção de vocês e ficarei muito contente se gerar algum debate ou alguma discussão a respeito do assunto. Obrigado. Nós que agradecemos essa brilhante explanação. É uma iniciativa que eu estou apaixonado também há alguns anos, já assisti uma palestra há alguns anos atrás na CAERJ, e eu acho que o professor está perto de razão. Tá? Nós temos agora é que, com o novo marco regulatório, se interessem empresas ou investidores que queiram apostar nesse meio de transporte por causa de todas essas vantagens que o professor apresentou. É uma implantação mais econômica, com painéis solares você consegue custo de energia elétrica quase zero, não faz barulho, é uma grande vantagem, talvez que nem o Ernesto, talvez tenha que ir um motoqueiro na frente fazendo barulho para não atropelar ninguém, mas como são vias elevadas, esse problema também não existe. Tá? Então, eu creio que temos agora de ouvir também perguntas de quem está participando, porque a explanação foi muito clara, mas certamente surgiram algumas dúvidas. O que me parece, pelo que eu vi ali daquele slide do amadurecimento no Japão, o planejamento da linha, o projeto detalhado, implantar, testar e operar, tudo bastante longo, não, professor? Sem dúvida. Isso daí são todos esses desenvolvimentos são de longa data. Os alemães e os japoneses começaram nos trabalhos deles na década de 70 do século passado, 1970. Aquelas conferências Maglev que eu mencionei, nós sediamos a 22ª Conferência Maglev. Ela ocorre mais ou menos a cada 2 anos. A primeira Conferência Maglev foi de 1977. Em 1977, já existia um grupo significativo e era predominantemente de alemão e japonês estudando isso. Para a gente ter a noção, a primeira linha foi de Maglev, usando aquela tecnologia de 1970, foi implantada em 2004 na China, né? Demoraram mais do que 30 anos, né, quase, para passar da concepção até a utilização. Isso é só uma linha pequena, 30 quilômetros. Isso é normal, naturalmente é assim. Mas, ao longo do desenvolvimento, Rui, o importante é que você vai arrastando uma série de outras coisas, vai criando uma série de outros desenvolvimentos. Em conhecimento, por exemplo, de criogenia, conhecimento, coisas que eu fui adquirindo, né? Na parte de tração linear, na parte de ímãs, na parte de supercondutores, e as aplicações são muitas, que podem ser dadas para esses materiais. Então, acho que vale a pena perseguir isso daí, ainda mais que o Brasil possui esses materiais. Agora, lá em Minas Gerais, a Codenge vai inaugurar a primeira fábrica de ímãs de terras raras no Brasil. O Brasil tem um material e até hoje não explorou, mas, por iniciativa dos mineiros, tem uma parte do governo de Minas, está sendo inaugurada essa primeira fábrica de ímãs. Eu tenho muita esperança
que a próxima linha de maglev possamos fazer com ímãs produzidos no Brasil e não importados da China, como foi o meu caso. Não, isso é uma preocupação, porque nós exportamos a matéria-prima a preço, exportamos o produto acabado 1000 vezes mais caro, né? É isso aí. O pessoal compara a cápsula do Nespresso de 4 gramas, que custa quase tanto como um saco de 60 quilos de café. Isso é isso um é absurdo, Rui. Rui, isso é um absurdo. Isso é uma agressão para qualquer engenheiro. Eu acho que qualquer engenheiro ou qualquer engenheira fica chocado quando você vê uma situação dessa e uma falta de uma política tecnológica direcionada para essas situações. Não estamos falando em fazer desenvolvimento tecnológico de coisas que nós não vamos utilizar, como, por exemplo, dar uma volta em torno da Terra com um foguete. Eu acho que a gente não precisa fazer isso. Mas nós deixarmos de utilizar nossos recursos naturais, enriquecer nossos minerais, para, em vez de exportar o material, fabricar o ímã, é uma falta de visão assustadora, assustadora. Isso daí, bom, eu acho que talvez nem caiba nessa palestra aqui, mas é alguma coisa que me perturba muito e que eu encontro no projeto Maglev Cobra uma oportunidade de mostrar que pode ser diferente, né? E nós temos todas as condições, até porque nós temos a matéria-prima, então nós estamos sentados em cima da mina, né? O Rui, só um instante, não é só a matéria-prima. Nós temos também o conhecimento. O IPT em São Paulo, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, o CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, esse no Rio de Janeiro, são a Universidade Federal de Santa Catarina, são instituições que dominam a produção e as jazidas de minerais de terras raras. Tanto que esse projeto da Codenge envolveu a Universidade de Santa Catarina, envolveu o IPT, envolveu o CETEM. Então, eles conseguiram uma coisa que tem que ser alardeada, deveria ser muito mais alardeada do que é, mostrou que o brasileiro foi capaz de se articular para tornar realidade essa possibilidade. E outras deveriam ser feitas assim, né? Exatamente, isso é importante. Matéria-prima e temos a tecnologia, é só juntar agora a fome com a vontade de comer e vamos partir para isso. Até porque, se de fato vier a ser implantado os trens entre cidades, por exemplo, entre Belo Horizonte e São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, você podia adotar as duas técnicas, a de alta e a conexão do aeroporto para a estação principal com essa tecnologia urbana, como o senhor acabou de apresentar. Eu queria convidar todos vocês, quem quiser participar, pode clicar no som e fazer a pergunta, não tem problema nenhum. Tá? Estava aqui uma pergunta da região metropolitana de Salvador, esperamos entrar nesse debate em breve, mesmo modelo... O nosso interesse especial no Brasil é mobilidade. Nós estamos trazendo uma das melhores propostas que existe hoje no mundo e que, para nós, vai ficar fácil. Porque energia solar nós temos de montão. Então, se você comprar, o seu custo é quase zero. A matéria-prima está aqui à nossa disposição, a tecnologia está à nossa disposição. O que estamos aguardando? O custo de manutenção é menor, o ruído é menor. Então, reduz o problema de poluições, reduz um monte de coisas. Quer dizer,
realmente é um mistério. Eu estou vendo uma colocação aqui interessante do Edson de Paula. Ele pergunta: como está o sistema de automação e as possibilidades de ter diversos veículos na mesma via? O Edson, atualmente, a nossa linha é muito curta, é só uma linha de 200 metros, só temos um veículo operando, não temos esse problema. No entanto, no momento atual, estamos trabalhando junto com a Aeromóvel para ter um veículo industrial e automático, que não dependerá de um piloto. E não existe nada que impeça você ter vários veículos andando na mesma linha. Isso daí é perfeitamente possível. E com a automação, você pode garantir uma distância entre os veículos relativamente pequena. E você tem sensores que não vão permitir que haja o choque. Eu não sei se eu te respondi nisso daí, Edson. Resumindo, a nossa linha de teste não tem nada disso. É só 200 metros, é só um veículo. Mas estamos pensando nesse problema para implantações em sistemas realmente não de teste, mas em sistemas operacionais. Essa foi a pergunta do Edson. O Reginaldo também. Perdão, o Reginaldo levantou a mão também, tem uma pergunta a fazer. Então, por favor, Reginaldo. Ô, professor, primeiro, parabéns aí, professor. Obrigado. Eu acompanho seu trabalho desde 2006. Eu tenho acompanhado por pesquisar. Eu sou ferroviário, trabalhei durante 23 anos na CPTM, e realmente a gente sabe que a ferrovia é o caminho para o desenvolvimento do país. E o seu trabalho, com certeza, é uma grande semente, não é uma sementinha não, é uma grande semente nesse sentido aí, para esse desenvolvimento que nós estamos, principalmente nas capitais, já que o seu projeto é principalmente para o sistema urbano. Mas eu tenho observado desde então que, pelo menos, eu não sei, vou perguntar, o governo brasileiro, em alguma vez, ele já deu a ideia, a possibilidade de tentar fazer alguma implantação nesse sentido, ou algum governo estadual, do seu trabalho, porque o seu trabalho é esplêndido. A gente sabe que, infelizmente, o governo depende de diversas temáticas para chegar a isso, mas seria, sabe, um boom aí para a nossa tecnologia, esse seu trabalho ser implantado, quer seja, por exemplo, pode ser, não sei, eu vou dizer em São Paulo, que é uma megalópole, mas algumas outras cidades, grandes cidades, que poderiam usar o seu trabalho. Algum governo já fez, já deslumbrou por isso? Até entra um pouco na temática do nosso colega Edson aí, porque para isso tem alguns pontos que têm que ser ressaltados mesmo na hora que for fazer a grande circulação, correto? Tem outros pontos que têm que ser atentados, né? Esse problema da segurança de vários veículos andando na mesma via, a complexidade vai aumentando. Mas, Reginaldo, veja, eu não posso me reclamar. Claro que foi uma luta, as coisas não caíram assim do céu, mas eu tive apoio da FAPESG, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que leva até o nome Carlos Chagas, que é um ícone de tecnologia, né, de inovação brasileira. A FAPESG me apoiou desde o comecinho, desde o ano 2000, e me apoia até o dia de hoje. Eu reconheço isso, e são verbas do Estado do Rio de Janeiro. Tive apoio do BNDES na implantação da linha de 2014 e nunca tinha tido apoio da FINEP. Até nesse livrinho que eu coloquei aí, eu avisei que eu tinha escrito, eu coloco lá, olha, a FINEP nunca apoiou esse projeto, de duas uma. Ou o projeto é ruim, ou a FINEP está sem dinheiro. Agora, para minha felicidade, com a verba do FNDCT, vocês sabem, estava contingenciada. E teve uma ação dos parlamentares que botou por terra esse contingenciamento. Então, foi liberado o dinheiro do FNDCT. Então, tinha um projeto submetido à FINEP,
que ficou colocado, você veja só, hein, Reginaldo, ficou colocado em 9º lugar de um conjunto de 130 projetos submetidos. Nós ficamos em Parabéns. mas a gente não ganhou nada, não. Porque Não, mas certo, a quantidade de projetos apresentados. Verdade, mas ganharam só os 5 primeiros, porque, na época, o FNDCT estava contingenciado. Aí, com a liberação dessa restrição do FNDCT, a FINEP pegou os outros projetos que estavam bem posicionados e não tinha dinheiro. E eu recebi, no final do ano passado, uma notícia que aquele projeto, posicionado em 9º lugar, ia receber recurso da FINEP. E, desde lá até hoje, eu estou acertando com a universidade, porque tem uma série de papéis, assinaturas a serem feitas, e é possível que esse recurso da FINEP, que serão 2 milhões de reais, na verdade, é 1.700.000, né? Sejam repassados ainda esse semestre, mas ainda não foram. De forma que, da FINEP, eu ainda posso dizer que não recebi um tostão, mas espero que daqui a um mês eu não possa dizer isso. Então, Reginaldo, dentro de tudo isso que o Brasil vive, eu não posso reclamar. Eu fui contemplado, repito, pelo BNDES, pela FAPERJ, agora vou ser contemplado pela FINEP, e, ao longo desse tempo, eu também recebi apoio de empresas privadas, da OAS, da Valorec, da VEG, da White Martins, foram empresas, a AkzoNobel, mais recentemente a Renner, que é outra empresa brasileira de tintas, que participaram, vamos dizer, não de forma gratuita, mas vendendo praticamente a preço de custo, muitas coisas. Então, eu acredito, né, apesar de, no período da Covid, foi horrível. Né? Na Covid, nós suspendemos a operação, eu tive que dispensar todo mundo que estava conosco, os alunos se dispersaram, porque foi trágico. Mas agora, com o ressurgimento, esse resultado da FINEP, um resultado que eu tive da FAPERJ também, e o fim da pandemia, eu estou com muita esperança de que, em outubro de 2023, vocês já estão todos convidados. Eu tenho o sonho de fazer uma grande festa, onde nós vamos colocar naquela linha de teste, que eu andei mostrando as fotografias, um veículo produzido pela Aeromóvel, industrializado, ou seja, se precisar fazer 10 iguais, poderão ser feitos 10 iguais, e automático. Ocasião em que eu também comemorarei 70 anos. Então, vai ser uma alegria geral. Vamos ver, outubro de 2023. Estaremos lá. Estamos trabalhando. Hoje mesmo eu estive lá na universidade, vi o pessoal, nós estamos modificando o motor linear também. Vai ficar bom. Vamos ver. Não sei se tem mais alguém que vai fazer alguma outra pergunta. Acho que o Paulo... Professor, já tem algum estudo pronto? Algum projeto pronto para implantação? Bem, o que nós temos atualmente é um estudo para, dentro da cidade universitária, construirmos uma linha de 1 quilômetro o Parque Tecnológico, e o Parque Tecnológico é outra iniciativa muito bonita que tem dentro da cidade universitária, onde tem empresas de pesquisa que se implantaram lá, claro, de olho no pré-sal brasileiro. Isso daí foi quando iniciou a exploração do pré-sal. Então, estão lá FMC, Valorec, Halliburton, Siemens, GE, empresas de peso, a Ambev também está lá, a L'Oréal, dentro desse parque tecnológico, e a conexão dali ao centro de tecnologia. É uma linha de 1 quilômetro que permitiria fazermos teste com curva, com rampa,
com velocidades maiores e que permitiria os alunos e professores, por que não, do Centro de Tecnologia se conectarem com o Parque Tecnológico de uma forma simples. Hoje em dia, quem tem que ir lá, pega o carro, ou tem que pegar um ônibus, ou se dispõe a andar meia hora a pé, o que pouca gente está disposta a fazer. Então, essa linha, esse projeto está sendo feito, é um desafio que nós lançamos para alunos da arquitetura e da engenharia, e, possivelmente, depois, com o projeto em mão, eu terei mais facilidade de conseguir apoio para a construção da linha. Mas a gente tem que ter noção dos valores envolvidos. Não podemos esquecer a implantação do monorrail ficou a 60 milhões de reais por quilômetro. Um VLT, 40 milhões de reais por quilômetro sentido. Então, são somas dessa ordem. No começo, eu me assustava com esses valores, mas esses são os valores para transporte. Se você pensa, a quantidade de pessoas que vai andar ali não é tanto. Eu fiz até uma conta, não sei se você concorda, Reginaldo, mas pensei o seguinte, a gente fala o custo por quilômetro, mas, na verdade, o custo devia ser por uma metragem quadrada. É que se admite, mais ou menos, que a faixa de passagem é em torno... Faixa de domínio, né? Uma faixa de passagem envolvida. Então, se você pegar esse valor e trabalhar com uma faixa de passagem de 10 metros, você vai ver que o custo do metro quadrado é da ordem de R$ 6.000. R$ 6.000 por metro quadrado, R$ 4.000 por metro quadrado, que é o preço de um apartamento em Botafogo. Correto. Não é, Rui? Você que mora em Botafogo, correto. O metro quadrado está nessa faixa. Essa faixa, mas... E é para uma pessoa, uma família morar. Quando você está falando de um equipamento de transporte público, aquela metragem quadrada está sendo usada por milhares de pessoas. Então, esse valor não deve nos assustar. Esse valor não deve nos assustar. E o que se recolhe de imposto no Brasil chega a trilhão, né? Bilhões por mês. Bilhões por mês de imposto que se recolhe. Então, existe um estudo no COP que diz que a área de influência de uma estação é em torno de um círculo em torno de 400 metros em região urbana. Esse estudo foi feito aqui no Botafogo, do metrô do Rio de Janeiro. O que impactou num círculo de metros em volta? Então, se quiser, seria 400 metros quadrados cada metro que pessoas vão se beneficiar diretamente. Tá? Seriam... Qualidade de vida. Eu acredito muito que o futuro não será do automóvel autônomo, não. O futuro será do transporte coletivo, do transporte público. Já tem várias cidades que estão adotando transporte público gratuito. Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que no estado do Rio, Maricá já tem essa política. Então, as pessoas seriam incentivadas ao transporte público. Olha, tem gente com mão levantada aí, Rui. O Filizola, por favor, Filizola. E o Oscar também está com... é o Oscar Filizola. Pois não, Oscar. Tem que desbloquear o seu microfonezinho. Está lá. Tem que desbloquear o microfone. Oscar, na tela deve ter o microfone. Tá. Professor Richard. Estou ouvindo. Boa noite. Boa noite. Você lembra que a gente trabalhou há 30 anos atrás, lá na época lá eu estava na Petrobras, com um inversor de frequência? Sim, claro. Claro, pelo projeto de conservação. 1991, Projeto de conservação. 1992. Isso, muito legal aquele trabalho. Exatamente, nós estávamos envolvidos ali, eu
eu e o colega meu, Ramiro, que estava envolvido Ramiro, claro que eu lembro. naquele, Claro que eu né, lembro, Oscar. Claro que eu lembro. naquele tema. Mas ótima a apresentação sobre o maglev. E uma coisa até você chegou em termos de comparação de preço. Você conhece aquele que tem lá em Porto Alegre, do Aeromóvel. Coester, não? Conheço, claro. O custo dele para a mesma distância é mais alto que o maglev? Não, é mais baixo. Ele é mais baixo, Oscar. Mais baixo? O aeromóvel, nós somos parceiros da Aeromóvel, Oscar. O novo veículo, o novo maglev Cobra, está sendo desenvolvido pela Aeromóvel. Nós temos um memorando de entendimentos, temos essas, como é que chama? NDAs assinados, né, que são acordos de confidencialidade com a Aeromóvel. Mas o que acontece? O aeromóvel é talvez o veículo para transporte urbano mais barato possível. Mas o problema do aeromóvel é o seguinte: primeiro, ele ainda depende de contato de roda com um trilho. E, segundo o próprio pessoal da aeromóvel, na hora das curvas, aquilo dali representa um atrito muito grande. E a propulsão do aeromóvel, que torna ele diferente dos outros veículos, não está no veículo em si, está nas estações, que são ventiladores que jogam ar dentro de um tubo que fica por debaixo do veículo. Aí dá um nome aeromóvel. Ele é como se fosse um barco à vela, com a vela por baixo, e o vento artificial, produzido pelos ventiladores. Então, as distâncias ficam limitadas também, as rampas também ficam limitadas. E você vai subir empurrando o vento, vai ser violento. Ele está muito bem se está andando no plano, como é o caso da implantação lá no aeroporto de Salgado Filho, onde eles já estão implantados, como vai ser o caso em Guarulhos. Mas em outras situações, não. Então, há uma percepção da própria aeromóvel que existe muita sinergia com a nossa proposta, que seria para outra aplicação. Aplicações onde tenha, talvez, muitas curvas, aplicações onde tenha rampas, e onde a exigência, o consumo energético seja menor, que nós vamos acabar consumindo menos do que o aeromóvel. Então, é um diferencial. O aeromóvel também tem toda a carga concentrada no ponto de contato da roda com o trilho, não tem carga distribuída. Professor, o Fabiano fez uma pergunta. Aqui no Sul foi feita uma sondagem de investidores com relação à implantação de uma linha para Gramado, de rampa e de curva. Seria aplicável? Essa história do Hyperloop é interessante, sabe, Fabiano? Você está tocando nesse assunto aí, porque o marketing do Hyperloop é muito bom. Eu sou uma criancinha, né, comparado a isso. E eles já tiveram várias investidas aqui no Brasil, não é a primeira, já fizeram investidas em Minas Gerais, teve essa investida aí no Rio Grande do Sul, mais recentemente teve uma investida deles naquela Rio Innovation Week, envolvendo o Ministério da Ciência e Tecnologia. E o que acontece nessa proposta do Hyperloop é que ele não faz sentido nenhum para conexão de curta distância. O Hyperloop só faz sentido para conexão de grandes distâncias, porque a proposta dele é andar 1.000 km por hora. Ninguém vai fazer um veículo de 1.000 km por hora, mesmo nesse caso de ir para Porto Alegre a Gramado. Qual é a distância de Porto Alegre a Gramado? 200 quilômetros? Eu não sei. O Fabiano pode dizer. Quanto é, Fabiano? Porto Alegre a Gramado.
E o Fabiano não disse, mas eu não acho que seja uma distância tão grande assim. E não me parece a tecnologia indicada para fazer essa conexão, principalmente numa área turística, né? O camarada iria dentro de um tubo, quase sem visão do que estava acontecendo do lado de fora. Se fosse uma maglev cobra, ele teria a facilidade de subir vencer os declives que tem na região, e você teria um passeio turístico sensacional, permitindo paradas. O Dr. Google, 126 quilômetros. Oi? De Porto Alegre a Gramado. Não entendi. Não entendi. De Porto Alegre a Gramado, 126 quilômetros, de acordo com o Dr. Google. Então, veja, 126 quilômetros. 126 quilômetros não é uma distância a ser vencida a 1.000 quilômetros por hora. Não faz sentido nenhum. E um custo elevadíssimo. O Hyperloop vai ser uma tecnologia cara. Não pense, você fazer um tubo e colocar vácuo no tubo não é coisa barata. Então, eu acho que tem muita, sinceramente falando, eu acho que tem muita propaganda em torno do Hyperloop, uma penetração aqui no Brasil que chama mais atenção. O maglev cobra fica ofuscado e o Hyperloop aparece. Eu tenho tentado, já vários contatos aí com o Ministério da Ciência e Tecnologia, e é difícil chegar lá. O pessoal bota Elon Musk na história e tal, abre portas, né? Se o Elon Musk se encantar pelo maglev cobra, vai mudar muito, né? Vamos ver. É isso. Respondi, Fabiano? Ele não tem resposta, né? Ele não está respondendo. Ele não está respondendo, né? Vai ver que já foi embora o Roberto, o Rogério. Bem, Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu tive uma pergunta aí. pois não, Um pastor. texto aí de uma pergunta aí. Eu vou até fazer para você o Pode tempo. ser. Tá? Pode ser. Aproveitando o momento das eleições aí, você já apresentou esse projeto a algum dos potenciais candidatos aí, seja governo ou deputado? Pastor, tem um candidato a governador que conhece o projeto, que é o Paulo Ganini. Esse daí ele já foi até me visitar. Mas aqui no governador do Rio de Janeiro, o Freixo já nos visitou. O próprio Witzel, né, que agora está na cadeia, ele conhece o projeto maglev cobra. O Crivella conhece o projeto maglev cobra. O ministro da Ciência e Tecnologia, o ex-ministro, né, que agora mudou, eu acho que ele é candidato a alguma coisa, o Pontes, né, o Marcos Pontes, ele andou de maglev cobra, eu tenho o registro dele no livro de presença. Então, vários políticos já têm conhecimento disso. Promessas em campanha é uma coisa, né? Mas esse projeto, pelo que o senhor demonstrou, é um projeto que tem um amadurecimento de 10, 20 anos, 15 anos. Então, mesmo por reeleição, senão é dinheiro jogado fora. Esse é um dos desafios. Não é um projeto de um governo. Né? Sim. Não é uma coisa de um governo. Eu acredito que com a nossa linha agora renovada, com um veículo com característica industrial, automático, então nós vamos chamar mais atenção. Isso daí está batendo na porta, outubro de 2023. Nesse meio tempo, eu, claro, vou continuar insistindo.
apresentando os projetos na medida das oportunidades e eu acho possível que se chegue lá. Tem que se insistir. O caso do Coester é muito emblemático, porque o aeromóvel foi implantado no aeroporto Salgado Filho e ficou lutando anos e anos para conseguir. E, finalmente, agora, em janeiro desse ano, venceu a concorrência para o aeroporto de Guarulhos, a estação ferroviária. E, olha, uma vez ganho o projeto, teve um juiz que pediu vistas ao processo e interrompeu a contratação por 3 meses. Esse é o Brasil que a gente vive. Esse é o Brasil que a gente vive. A mentalidade ainda não é de entender que o desenvolvimento tecnológico é uma condição necessária para o desenvolvimento social. As pessoas acham que apenas com leis vai conseguir o desenvolvimento social. Não vai, não vai. É preciso, claro, as leis são importantes, mas não bastam leis. É necessário uma visão da necessidade do desenvolvimento tecnológico como um elemento gerador de emprego e também de educação, porque para você ter desenvolvimento tecnológico, você tem que priorizar a educação. Tem que priorizar a educação básica, tem que tirar as crianças da rua ou da falta de perspectiva. Com essas duas coisas, a gente chega lá. Mas não bastam leis. É preciso a visão do desenvolvimento tecnológico. É uma atividade agregadora de valor, que enriquece a vida. A pessoa se sente bem. Eu acho que o trabalhar, o Brasil está com mais de 11 milhões de desempregados, né? Isso eu vejo isso daí uma agressão. São pessoas que querem trabalhar e não têm onde trabalhar. Isso é doloroso, isso é doloroso. Ainda mais se você pensa que atrás disso daí tem famílias, né? Exatamente. Isso é inaceitável, inaceitável. Um Brasil, um país que tem necessidades básicas, 50% não tem esgoto, tem problema de gás, tem problema de educação, tem problema de transporte, até dizer chega. Então, como é que essas pessoas não são mobilizadas para se resolver esses problemas cruciais da sobrevivência? Isso daí tem que ser equacionado e tem que ser colocado dentro de plataformas políticas, né? O que a gente vê hoje em dia, a plataforma política de um é falar mal do outro. Pô. Vote em mim porque o outro é pior do que eu. Isso não é debate político. Exatamente. O Antônio Pastore está querendo falar mais alguma coisa? Então, por favor, pode falar. Diga, Pastore. Você falou que vai comemorar os 70 anos ano que vem, né? Isso. E eu descobri que eu sou mais velho que você, que eu faço 70 em agosto. Eu estava pensando o seguinte, inspirado aí no título da palestra, eu ia pedir para você pegar os 4 da criostatos daquele e pegar um tapete árabe, colocar um em cada um, para a gente fazer um passeio num tapete mágico de verdade. Olha só, Pastore, olha só, agosto, eu acho que você pode passar lá na universidade, nós vamos ter quase que um tapete mágico andando lá. Tá? Nós vamos começar com um chassi do Maglev andando. Aí você pode andar. A gente bota um tapete por cima dele. Bota um tapete. Isso, a gente transforma aquilo dali num tapete mágico. Tá bom? Tá certo. Dá um pulo lá. A gente se veste de árabe, Aladim, para fazer propaganda do Maglev. Propaganda é uma do negócio. Não tem Elon Musk para ajudar, a gente tem que usar desses expedientes para chamar a atenção da mídia. Aí o pessoal vê, aí viraliza nas redes sociais. Né? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Obrigado. Eu acho que parabéns pela palestra. A gente vai estar lá. Obrigado pelo convite.
Bom, eu tenho a impressão que o pessoal já está saindo, hein, moçada? Aí, agora, bom, voltou a 23. Eu fico olhando aqui, estava 19, chegou a 19. Já está tarde, né, pessoal? Mas se tiver pergunta, eu agradeço, se eu puder esclarecer. O link da palestra, o link do livro, talvez seja interessante, né? Eu posso mandar, o Rui, eu vou mandar para você depois o link do livro. Eu encaminho para o Rogério e quem quiser obter esse material, eu já mandei em PDF, tá? Já tenho parte do conteúdo. E o que puder mandar mais, a gente manda para o Rogério. Não, mas você mandou o PDF da apresentação, né? Exatamente. Mas agora, os vídeos não foram, exatamente. O vídeo é pesado, mas tem esse livrinho aqui, eu vou copiar aqui, espera aí. Eu vou botar aqui no chat, olha lá. Ah, meu Deus, não deu certo, não. Não deu certo. Eu vou mandar para você e depois você distribui aí para a lista dos presentes. Tá bom? Quando ele me enviar, eu vou disponibilizar através do e-mail, do comercial@imbec. Aí, quem tiver interesse, eu vou compartilhar o link. Tá bom. Pode ser. Olha aqui, eu acho que agora vai. Vamos ver. Olha lá, foi. Olha lá, aí está o... Não, deu certo. Aí, então, quem quiser, você já pega isso daí, se clicar em cima, eu estou clicando em cima, está lá ele, está o livrinho com a história do Maglev. Não, isso foi muito interessante, porque a gente viu na apresentação, mas escrito facilita a beça. Tá bom. E aí tem mais detalhes, né? Mais referências bibliográficas também, para quem tiver interesse. Tá bom? Tá joia. Eu queria agradecer a todos os presentes, muito em particular ao professor Richard, porque essa oportunidade de nos transmitir uma mensagem de otimismo em relação à capacidade técnica e ao investimento para a melhoria das condições de vida do nosso país. Afinal, os netos estão nascendo aí, eles precisam de um país melhor que o nosso. Tá? E, sobretudo, depois que eu ouvi um filósofo senegalês dizer que nós não herdamos a terra dos nossos pais, nós estamos usando emprestada pelos nossos filhos. Tá? Isso me fez pensar bastante. Interessante. Deixar um mundo melhor para os filhos e para os netos, não porque a gente recebeu uma coisa boa, porque os nossos filhos e os nossos netos merecem ter um mundo melhor que o nosso. Então, muito obrigado, professor, e muito obrigado a todos que tiveram a paciência de nos escutar. Obrigado ao pessoal do IMBEC e espero em breve ver todos vocês aí também, ou alguns de vocês, no curso de especialização em engenharia metroferroviária, que está com a previsão de início agora daqui a 2 semanas. Vamos ver se conseguimos materializar isso, ainda há alguns detalhes para acertar. Rogério, por mim, eu terminaria. Agradeço, professor Richard, parabéns pela apresentação. Professor Rui, muito obrigado mais uma vez. E muito bem lembrado, professor, em relação a essa especialização que nós vamos inaugurar, né, pelo IMBEC, que é a engenharia metroferroviária, dia 24 de junho. Quem tiver interesse em receber até o conteúdo também pode solicitar através do e-mail comercial@imbec.com.br. E quero agradecer a todos que estiveram presentes na live. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor. Boa noite, Rui. Boa noite, pessoal. Tchau, Oscar. Prazer em te ver aqui. Boa noite. Boa noite.